Michael Szlaga é fotógrafo. Vive e trabalha nos estaleiros navais de Gdansk, na Polónia. Dedica-se desde 2013 a fotografar o local. O seu objetivo é fazer uma espécie de documentário fotográfico de um dos mais emblemáticos estaleiros navais do mundo. Outrora um lugar repleto de vida e de gentes, hoje em vias de extinção. Tak sobie myślę, że ogólnie jest to tak ważne miejsce. Na minha opinião, é um lugar tão importante para o nosso país que devíamos mesmo ter um projeto nacional que permitisse documentar este tipo de sítios que estão em vias de extinção. Tego typu zjawiska czy znikające miejsca, natomiast tego nie ma i poznając. Quando me apercebi disto, disse para mim próprio que devia ocupar-me da tarefa de contar este capítulo da história às pessoas que não a conhecem. O znikaniu ludziom, którzy nie mogą w tej chwili tego oglądać. Szlaga, que ainda tentou ser pintor de navios, mas só aguentou uma semana, admite admirar os trabalhadores que suportam o dia-a-dia rude dos estaleiros. Uma admiração que o ajuda a retratar os trabalhadores do mais famoso estaleiro naval do mundo, aquele que foi o berço de Solidariedade. Nos idos de 80, 17 mil trabalhadores entraram em greve, exigiam mais direitos e melhores condições de trabalho. Um movimento liderado por Lech Walesa, que foi o princípio do fim do comunismo na Polónia e no resto da Europa de Leste. Mas o colapso do comunismo foi também o princípio do fim dos estaleiros navais polacos. À beira da falência e privatizado, Gdansk emprega hoje apenas 3 mil pessoas. No ano passado construiu apenas 5 navios, número bem diferente dos 35 aqui construídos anualmente nos anos 70. Desde que aderiu à União Europeia em 2004, a Polónia investiu quase 3 mil milhões de euros para tentar manter os estaleiros à tona de água. Mas as regras de Bruxelas são claras, as ajudas estatais têm de ter como contrapartida planos de reestruturação viáveis. Em novembro, a Comissão rejeitou os planos apresentados por 2 dos 3 principais estaleiros. Gdynia e Szczecin vão ter que fechar as portas no final de maio e vender os ativos para devolver as ajudas estatais. Quanto a Gdansk, tem um investidor ucraniano mais ou menos interessado, mas o Solidariedade acusa o governo de esconder informações sobre as ajudas públicas. A isso soma-se o encerramento recente de uma das docas. O sindicato teme o pior. Esta decisão pode provocar o encerramento definitivo do estaleiro. O investidor pode retirar-se e receamos que todo o pessoal seja despedido, como em Gdynia e Szczecin. Não concordamos com isso, convocamos um comitê de protesto, vamos defender o estaleiro e vamos pedir explicações. Queremos saber porque é que foram dadas à Comissão Europeia informações falsas sobre as ajudas públicas. Gdansk ainda tem uma esperança de sobrevivência, mas para Gdynia é o fim. Os 4 mil trabalhadores têm até ao final do mês para terminar os 2 últimos navios. No dia 1 de junho estarão no desemprego. O governo polaco vai indenizá-los e oferece-lhes programas de formação para que arranjem novos empregos, mas Eugênio Stasinski, que trabalha aqui desde 1984, considera que é demasiado velho para mudar e só espera que a Solidariedade ainda possa salvar o estaleiro. Quando trabalhamos, tudo vai bem. Sobretudo é preciso ter trabalho. O trabalho vem antes de tudo. Quando as coisas estavam más, era o sindicato que tratava das coisas. O Solidariedade dizia-nos: vocês trabalhem, nós negociamos. Foi sempre assim. Mas nem o mais famoso sindicato do mundo consegue ir contra as regras do mercado livre e da concorrência leal. A luta sindical de hoje é muito diferente da dos anos 80 e Dariusz Adamski, representante do Solidariedade em Gdynia, acusa sobretudo a Polónia de ter mal negociado a questão dos estaleiros a quando da adesão à Europa. A Polónia teve os seus 5 minutos, o seu direito de antena, no momento da adesão à União Europeia. No quadro das negociações, podia ter pedido um período de transição para que a construção naval polaca tivesse mais tempo para se reestruturar e procurar investidores. A construção naval sofreu, mas o resto do país beneficiou da adesão do país à União. Aliás, segundo dados recentes, a Polónia e a Eslováquia são as únicas economias que continuam em crescimento apesar da crise mundial. As empresas estaleiras instaladas em Gdansk são a prova de vigor económico. A cidade prevê agora transformar os estaleiros numa zona de habitação e comércio.
O vice-presidente da Câmara de Gdansk acredita que a construção naval polaca ainda vai continuar, mas em menor escala, isto apesar da revolta da população. A opinião pública polaca está preocupada com o futuro dos estaleiros. Está contra o que se passa e é normal. Da mesma forma que os agricultores franceses protestam contra a baixa do financiamento das suas atividades. Da mesma forma que a siderurgia britânica e os seus empregados estavam contra a reestruturação do setor, é igual em toda a Europa. Byli przeciwni restrukturyzacji tego przemysłu i dzieje się to wszędzie, w całej Europie. Gdansk, joia do Báltico, tornou-se desde a adesão da Polónia num destino turístico. Exposições como esta dão agora a conhecer aos turistas a luta do Solidariedade e a história dos trabalhadores que sacrificaram as suas vidas em prol de uma Polónia democrática. Heróis de ontem que têm agora de enfrentar a realidade económica de hoje. Uma realidade que talvez não inclua os estaleiros de Gdansk, admite este fundador do Solidariedade. Eu, que participei nas greves e nos movimentos clandestinos, penso que é suficiente hoje ter um monumento aos que combateram. É suficiente fazer exposições como esta em memória dos operários. Quanto aos estaleiros, temos de ter uma abordagem económica e não histórica. Se o estaleiro construir navios, tanto melhor. Se não houver procura, paciência, há que aceitar isso. Mas aceitar que o mais famoso estaleiro da Polónia e do mundo já não tem futuro é difícil, sobretudo para quem se bateu pela criação do Solidariedade. Pessoas como Zbigniewski e Stefanski, que entrou no estaleiro em 78 e ainda aqui trabalha. O que se passou nos anos 80 é inesquecível. Sacrificámos tudo ou quase tudo para salvar este estaleiro e agora dizem-nos que já não é rentável e que temos de partir. No meu caso, qualquer pessoa estaria furiosa. Não podemos dar-nos ao luxo de perder este emprego. Senão, quem é que nos vai dar trabalho? Stefanski está determinado a lutar uma vez mais pelo seu trabalho, mas por detrás da sua objetiva, Schlaga vê outra história. Uma história onde a solidariedade e os estaleiros de Gdansk são únicos, mas são simultaneamente uma das muitas etapas da Polónia na via da liberdade política e económica. Contar a história do declínio deste local significa contar a história de muitos outros locais semelhantes na Polónia que desapareceram ou estão em vias de desaparecer, mas ninguém fala deles porque não têm a notoriedade dos estaleiros navais de Gdansk.